Olá, pessoal! Esta é mais uma aula sobre sinais de pontuação. Vamos lá? Como já foi dito na aula 1, as pontuações auxiliam na maior compreensão do texto escrito. Nesta aula, veremos o uso da vírgula e do ponto e vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação utilizado para separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. Mas, então, quando devemos usar a vírgula? A vírgula é utilizada para separar topônimos, que são nomes próprios de lugares, seguidos de data. Exemplo, Brasília, vírgula, 3 de maio de 2021. Também é usada para isolar termos dispostos em enumeração. Exemplo, fui à casa de Ana, vírgula, assistimos a um filme, vírgula, comemos pipoca, vírgula, depois lavamos a louça. A vírgula também separa aposto e vocativo. Olha os exemplos. Marina, venha cá. Lucas, meu sobrinho, passará as férias comigo. Também separa termos independentes entre si. Exemplos. Azul, amarelo, verde e branco são as cores da bandeira do Brasil. Ana, José, Maria e João são irmãos. A vírgula também é usada em expressões explicativas como isto é, ou seja, por exemplo, aliás, então, ou melhor. Vejamos alguns exemplos. Está tudo muito caro, por exemplo, o preço da gasolina. Hoje à noite, ou melhor, amanhã de manhã, farei minhas atividades atrasadas. Também usamos a vírgula para separar adjuntos adverbiais quando estiverem antecipados ou intercalados. Exemplos: até o final do dia, quero que envie todas as suas atividades. Ela separa também orações subordinadas substantivas e adverbiais quando antepostas à oração principal. Exemplos: que as atividades sejam feitas é necessário. Quando enviar as atividades, avise ao professor. A vírgula também serve para isolar orações compostas por algumas conjunções que dão ideia de alternância, explicação, adversidade e conclusão. Lembrando que a adversidade é uma ideia contrária, tá? Vamos ver os exemplos. Eu fiz as atividades, mas esqueci de enviar para o professor. Ora faz sol, ora faz chuva. Não fiz as atividades, pois estava doente. A vírgula também é usada para indicar uma elipse, que é a omissão de um termo, mas que a gente consegue entender o que está falando. Olha só o exemplo. Todos estavam alegres, eu muito triste. O termo que está omitido é o verbo estava, para ele não ficar sendo repetido. Mas, pessoal, atenção! A gente também tem regras para quando não usar a vírgula. A primeira regra acontece muito quando a gente separa o sujeito do predicado. O sujeito é aquele que sofre, exerce a ação, né? Numa oração, exprime um estado. E aí a gente não pode separar ele do complemento, que é o predicado. Olha só, a professora corrigiu as atividades. Essa vírgula não pode existir, porque o correto é a frase B. A professora corrigiu as atividades. Outro exemplo é separar o verbo do complemento. A professora corrigiu as atividades. A gente não pode separar, tá errado. Segue a frase completa. A professora corrigiu as atividades. As orações subordinadas adjetiva restritiva não recebem vírgula. A equipe que faz um bom trabalho merece elogios. Então, aí vai ficar restrito o elogio só à equipe que fez um bom trabalho. Tem muita gente que gosta de colocar a vírgula antes da conjunção e. Mas olha só, não é normal usar a vírgula antes da conjunção e, exceto quando repetem-se numa enumeração, que é a conjunção e, nem, e então fica assim, nem eu, vírgula, nem ela fizemos a atividade. Agora olha o exemplo B. Estudou para a prova
e foi bem. Eu não precisei da vírgula, porque não é uma enumeração. Estudou para a prova, vírgula, e foi mal. Essa vírgula está errada, ela não é necessária. Então, muito cuidado na hora de fazer os textos de vocês usando a vírgula antes do E. Vejamos agora o ponto e vírgula, que é um sinal intermediário entre o ponto final e a vírgula, pois indica uma pausa que seja maior que a vírgula e menor que o ponto final. São bastante empregados em textos jurídicos, Constituição, artigos, projetos de leis, petições, etc., com o intuito de listar os elementos. O ponto e vírgula é utilizado para separar partes de um período. Exemplo: não sei ao certo o que estou fazendo. Ponto e vírgula. Às vezes, vírgula. Tenho a impressão de que estou jogando meu tempo no lixo. Também é usado em caso de elipse para omitir o verbo. Exemplo, igual que a gente vê em vírgula. Todos estavam alegres, ponto e vírgula. Eu, muito triste. Omiti o verbo estava. É usado também para separar itens de uma lei, sentença, decreto ou petição. A gente tem aqui o primeiro artigo da Constituição. E aí pode ver ali que em soberania tem ponto e vírgula, depois de cidadania também tem ponto e vírgula, depois de dignidade da pessoa humana também usamos o ponto e vírgula, né? E também consta como uma enumeração. Usado também para enumeração ou separação de elementos. Hoje leremos textos dos seguintes autores: Fernando Pessoa, Rubem Alves, Pedro Bandeira e Luiz Fernando Veríssimo. Também utilizado para separar conjunções adversativas. Ele saiu de casa, entretanto, se atrasou para o trabalho. Bom, pessoal, a gente pode perceber que o ponto e vírgula às vezes também vem seguido de uma vírgula, né? Essa nossa aula foi bem resumida sobre vírgulas. Alguns conteúdos vão ficar difíceis para entender os alunos mais novinhos, assim, dos anos iniciais. Mas estou deixando links e links para joguinhos na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e dar like. Tchau, tchau e até a próxima!